A carta de Pedro, na sua primeira carta. Nós estamos estudando essa carta, a pretensão é estudar todos os seus 5 capítulos, depois avançarmos para a sua segunda epístola, ou segunda carta. Nós estamos indo a passos curtos, de maneira que nós estamos ainda no primeiro capítulo. Paramos no versículo de número 9, e hoje nós vamos caminhar um pouco mais, nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12, e assim, de certo modo, a gente encerra uma dessas partes que compreendem o primeiro capítulo de 1 Pedro, para depois a gente continuar também avançando, a partir do versículo 13, onde nós vamos ver algumas coisas, algumas questões práticas que Pedro coloca para esses crentes, para que eles fizessem dentro daquilo que a gente tem sempre repetido. Vou fazer isso mais uma vez, diante daquilo que esses crentes estavam vivendo. Então, com a sua Bíblia aberta, volte seus olhos para a palavra de Deus. Nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12, que dizem: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Queridos irmãos, nós precisamos aqui relembrar aquilo que já vimos, mesmo que de maneira resumida. Mas isso é necessário para que a gente entenda por que Pedro e qual a relação do que Pedro está falando aqui nesses 3 últimos versículos com tudo aquilo que ele já havia dito anteriormente. E uma coisa que talvez você já tenha gravado, porque temos repetido constantemente, todos os domingos, nas ocasiões que nós estamos estudando sobre Pedro, é que esses crentes viviam uma circunstância muito específica. Esses crentes estavam sendo diretamente, de maneira dura, sendo perseguidos. Portanto, em outras palavras, eles estavam enfrentando esse tipo de provação. E vivendo esse tipo de provação, esses crentes se viam abalados, afetados e enfraquecidos, como qualquer ser humano se vê nesse sentido quando enfrenta qualquer outro tipo de provação ou uma provação diferente dessa que esses crentes estavam tendo que lidar, que era a perseguição. E sendo abalados e afetados por causa dessa perseguição, desse tipo de provação, Deus usa Pedro, assim como usou tantos outros servos seus no passado, como tem usado e como vai continuar usando, principalmente através da sua palavra, para poder fazer com que o seu povo, a igreja de Cristo, não se esqueça daquilo que é importante ser lembrado diante das provações. Para que, diante das provações, ao se lembrar dessas coisas, eles possam lidar, enfrentar, suportar e superar. Não importa que circunstância seja, que provação seja. Esse que é o objetivo de Pedro. E esse tem sido o nosso objetivo nesse ano, mais especificamente falando. Porque o nosso tema é sobre crescer no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. Como deve ser a nossa vida cristã, o que a gente precisa aprender, até mesmo se lembrar do que é a vida cristã, para que a gente continue seguindo
Não importa se a circunstância está sendo favorável ou não, boa ou não. Então, diante desse contexto, nós temos caminhado observando que Pedro vai lembrar esses crentes a respeito de duas coisas importantes, de uma maneira geral. E lembrá-los porque, diante da perseguição e desta provação, Pedro, um pouquinho depois dos primeiros versículos, vai encorajar esses crentes a uma atitude. Olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo provados, mas exultem, se alegrem, mesmo entristecidos, ao serem perseguidos e, portanto, provados. Se alegrem grandemente. Veja, como que alguém pode se alegrar sendo perseguido e provado? Ele precisa ser encorajado por algumas coisas para que ele faça isso. E é isso que Pedro diz. É isso que Pedro está usando aqui de boa parte dos versículos que nós estamos caminhando aqui e considerando. É isso que Pedro faz. Pedro vai lembrar a esses crentes de quem eles eram. De que eles eram forasteiros, ou seja, pessoas que não pertenciam a esse lugar, mas pertenciam a uma pátria celestial, a Canaã celestial. Depois Pedro vai lembrar a esses crentes que eles, além disso, também eram eleitos, escolhidos. Sem merecer, Deus resolveu escolher esse povo para ser o seu povo. Também Pedro vai continuar e vai lembrar esses crentes de que eles não eram apenas forasteiros, eleitos, mas regenerados, ou seja, receberam uma nova vida. Não uma nova vida no que diz respeito a essa vida terrena, mas uma nova vida espiritual, visto que antes eles estavam mortos. Agora são novas criaturas em Cristo Jesus. E por fim, no versículo 5, Pedro também vai lembrar esses crentes que eles não eram apenas essas três questões consideradas aqui, mas de que eles eram guardados, protegidos pelo próprio Deus. Mesmo sendo perseguidos, mesmo enfrentando esse tipo de tribulação e provação. Mas essa é uma primeira questão que Pedro quer fazer com que esses crentes se lembrassem, para que eles pudessem se alegrar. Mas há uma segunda que tem muita relação com o que eles estavam vivendo, que é justamente o que eles deveriam se lembrar e saber do que significavam as provações na vida deles. Porque era isso que eles estavam vivendo. Então se lembrem de quem vocês são em Cristo Jesus, mas também saibam e se lembrem do que significa ser provado, do que a provação significa na vida de vocês. E aí, o que Pedro vai dizer é que as provações são temporárias e necessárias. Não só isso, mas de que elas confirmavam o valor da fé desses crentes. E principalmente, como foi o que nós observamos pouco tempo atrás, é de que isso resultava em recompensas para esses crentes, ou seja, as provações significavam que eles seriam recompensados quando Jesus voltasse. Seriam recompensados porque, apesar deles não terem, está aí no versículo de número 8 e 9, apesar deles não terem tido o privilégio e a oportunidade de verem Cristo Jesus com seus próprios olhos, de tocarem em Jesus como Tomé tocou, eles creram que Jesus era o Salvador e, portanto, ao crerem, receberam a salvação. Diante do que eles deveriam se lembrar do que eram, e do que eles deveriam se lembrar e saber do que significavam as provações nas suas vidas, Pedro diz: se alegrem grandemente, exultem, mesmo sendo provados, mesmo sendo perseguidos, atribulados, mesmo sofrendo, mesmo chorando, se alegrem grandemente. E aí, meus irmãos, obviamente o versículo de número 8 tem ligação
com aquilo que nós vamos considerar nesses 3 últimos versículos. Os versículos 8 e 9 têm relação com os versículos 10, 11 e 12. Porque eu vou repetir. Pedro estava lembrando esses crentes do que significava a aprovação na vida deles. Dentre tantas coisas, significava: vocês serão recompensados quando Jesus voltar. Porque vocês estão creram que Ele é o Salvador, mesmo não tendo visto. E ao crer, vocês receberam a salvação. E aí observe que o versículo 9, praticamente a última palavra do versículo 9 é esta: a salvação da vossa alma. E quando a gente olha o versículo 10, qual que é uma das primeiras palavras? Foi a respeito desta salvação. Então há uma ligação entre o que foi dito anteriormente com aquilo que Pedro vai dizer em sequência. E aí, Pedro então quer falar um pouco mais sobre essa salvação que eles receberam por terem crido em Cristo Jesus como seu Salvador, mesmo não tendo visto a Cristo. Às vezes, irmãos, a gente vai ler a Escritura, a Bíblia, e algumas coisas são ditas por aqueles que são mencionados aqui, ou por aqueles que escreveram os livros. Mas isso não é dito de uma maneira abrangente, explicativa. Até porque algumas coisas já era de conhecimento dos destinatários, daqueles que ouviam o que estava sendo dito, ou daqueles que tinham acesso ao que estava escrito. Como, por exemplo, nós mencionamos aqui no versículo 1 e 2, que uma das coisas que os crentes são, é que eles são eleitos. E Pedro não descreve aqui o que ele quer dizer com eleição. Nós que tivemos que fazer um estudo para entender e trazer isso aqui para a igreja. Mas em relação a essa salvação, Pedro descreve um pouco mais. Porque ele só menciona no versículo 9, e agora a partir do versículo 10, ele descreve, detalha um pouco mais sobre isso. E ele precisava fazer isso. Porque o que ele desafia e encoraja esses cristãos é: vocês estão sendo perseguidos, provados, entristecidos, porém, exultem, se alegrem grandemente. E um dos outros motivos dos quais Pedro aqui quer e encoraja esses crentes a se alegrarem grandemente, mesmo sofrendo, sendo perseguidos, maltratados, injustiçados, é sobre a salvação, porque essa salvação que eles receberam, ao crer em Cristo Jesus, que é o Salvador do mundo, não é uma salvação qualquer. Não é uma salvação oferecida por homens, por uma pátria, por uma nação, por um governo, por pessoas poderosas, por uma família, por um pai, por uma mãe, seja quem for, um esposo ou uma esposa. Não é uma salvação qualquer, mas é a salvação. Não é uma salvação nova, não é uma novidade, não foi um ensino, uma doutrina nova, que ninguém nunca antes havia ouvido a respeito dessa salvação. Mas era uma salvação, vamos assim dizer, e a gente vai observar isso, mesmo que só mencionando, era uma salvação histórica. Era uma salvação anunciada, pregada, há milhares de anos atrás. Portanto, eles deveriam se exultar, mesmo sendo atribulados, perseguidos e provados, por se lembrarem do que significava a salvação que eles receberam em Cristo Jesus. Não uma salvação qualquer, mas uma salvação que já foi anunciada, sabe aonde? Lá em Gênesis. Já no 3º capítulo de Gênesis. Quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus. Vamos prestar atenção aqui, irmãos.
quando eles decidem desobedecer a Deus, quando eles pecam contra Deus, e ao pecarem, Deus não tarda em falar algo a respeito desta salvação que agora Adão e Eva precisavam receber. Em Gênesis 3,15, diz o texto que Deus poria inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a tua descendência, de maneira que este feriria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Uma mensagem salvífica que, de certo modo, não estava clara, estranha, complexa, resumida, não abrangente, mas dita, anunciada. Que talvez Adão e Eva, que receberam essa mensagem, não entenderam na abrangência, na potencialidade que essa mensagem de salvação trazia consigo. Porque essa mensagem fala sobre Jesus Cristo, mas nada diz ou nada é mencionado de maneira direta a respeito de Jesus. Você não encontra em Gênesis 3,15 o nome de Jesus ali, mas se referia justamente a Jesus. Então, em Gênesis 3,15, essa salvação que Pedro está descrevendo aqui para esses crentes não era uma salvação qualquer, porque ela foi anunciada já no início da criação da humanidade. E desde então, ela continuou sendo anunciada, revelada de pouco a pouco através dos patriarcas, ou aos patriarcas. Depois, à nação de Israel, através das leis de Moisés, através dos profetas que Deus levantava para poder falar aquilo que Ele queria anunciar do que aconteceria. Como, por exemplo, nós temos lá em Isaías capítulo 53, uma dessas mensagens que de uma maneira um pouco mais clara está falando sobre Jesus, ainda que o nome de Jesus não apareça ali. Porque, meus irmãos, que tudo isso diz respeito a uma salvação que não era uma salvação qualquer. Porque ela desde o início foi anunciada. Milhares de anos se passaram e ela continuou sendo anunciada. Mas uma mensagem não tão clara, não totalmente revelada, apenas em parte. Porque a revelação de Deus começa em Gênesis 3,15 e ela vai progredindo. Deus vai anunciando, esclarecendo de pouco a pouco. E aí veja que é justamente isso que Pedro aqui menciona. Olha, o versículo 10, a partir do verso 10. Esta salvação que os crentes que Pedro estava escrevendo receberam por crer em Cristo Jesus, esta salvação foi aquela salvação que os profetas no Antigo Testamento indagaram. O que é isso? O que Deus quer dizer com isto? Salvação essa que esses profetas do Antigo Testamento inquiriram, questionaram, se perguntaram, os quais estes profetas do Antigo Testamento, inclusive, não só indagaram, inquiriram, mas profetizaram. E profetizaram acerca desses crentes que Pedro escreveu. Acerca da graça a vós outros destinada. Ele continua, versículo 11. Dessa graça pela qual esses profetas do Antigo Testamento investigaram atentamente. Em que sentido? Qual ocasião ou quais as circunstâncias elas aconteceriam? Indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. O que Pedro quer dizer com isso? Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, olha, vocês que receberam esta salvação por crerem em Cristo Jesus, esta salvação,
é aquela salvação que as pessoas no passado não entendiam como vocês entendem. Por que eles não entendiam? Porque tudo o que estava sendo dito apontava para uma única pessoa. E essa pessoa era Cristo Jesus. Eles tinham uma ideia a respeito de quem seria, do que faria, mas preste atenção. Essa ideia era tão cheia de dúvidas e incertezas, de que quando Jesus vem dizendo que era o Messias, os líderes religiosos, muitos judeus, desacreditaram. Porque não estava tão claro. Ainda que isso não os justificasse. Mas quando Jesus vem, isso se torna claro. Se torna claro porque agora tudo convergiu a Cristo Jesus, tudo ficou encaixado. Isso então significava e apontava, se referia a Cristo. Sim, era. Esses crentes então eram privilegiados de terem a compreensão daquilo que os profetas no passado não tiveram. Dessa salvação que falava sobre as circunstâncias que aconteceriam com o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. De um Deus que se encarnaria para ser homem como nós, para padecer, para sofrer as mesmas coisas que nós, para nos salvar, para morrer numa cruz, a fim de que Adão e Eva fossem salvos, a fim de que os patriarcas fossem, a fim de que os profetas, a fim de que Moisés, a fim de que o povo de Israel fosse salvo de alguém que teria que vir a esse mundo para morrer no lugar do seu povo, do povo de Deus, para que aí sim o seu povo pudesse ser salvo. E veja, mais uma vez, que isso não estava tão claro, porque lá no capítulo 15 de Mateus, se não me engano, ou 16, quando Jesus se revela aos seus discípulos dizendo: eu vou ter que ir para Jerusalém, lá eu vou ser perseguido, lá eu vou ser preso, lá eu vou ser julgado, e eu vou ser morto numa cruz. Aí o que Pedro faz? Ele diz: longe do Senhor isso. O Senhor não. O Deus encarnado, o Filho de Deus, morto. E Jesus diz: você está equivocado. Você não entendeu a dimensão, a profundidade, o valor, a grandiosidade, a maravilha do que é a salvação. Eu preciso morrer. Portanto, esses crentes que criam e creram em Cristo Jesus como Salvador foram aqueles mais privilegiados do que os profetas no passado. Porque agora Cristo tendo vindo, ainda que eles não pudessem ter tido o privilégio de vê-lo, mas depois que Cristo veio, tudo se tornou claro. E aí sim deu para entender que Cristo precisava de fato morrer em nosso lugar, de que, por exemplo, a salvação não se restringia e nem se limitava apenas a um único povo. Mas agora é para judeus e gentios, para todo aquele que cresce em Cristo Jesus. É por isso que Pedro vai dizer que os profetas tentaram, mas não conseguiram. Eles profetizaram, e isso se referia aos crentes no período em que Jesus veio ao mundo, viria ao mundo, onde tudo se tornaria claro, e esses crentes fazem parte desse período e têm a compreensão da salvação de maneira mais profunda e clara do que os profetas no Antigo Testamento. Então nós temos esse aspecto de importância para que os cristãos aqui se exultassem, considerando que a salvação não foi compreendida com clareza no passado, mas de que no presente momento era possível entender de maneira clara. Mas tem uma terceira questão
que Pedro apresenta para que esses crentes olhassem para a salvação que eles receberam ao crerem em Cristo e pudessem se exultar. Na parte final do versículo 12, Pedro encerra dizendo uma coisa tão interessante, porque ele fala assim: coisas essas relacionadas à salvação, que os profetas no passado tentaram entender e que vocês agora entendem porque Cristo veio, coisas estas relacionadas à salvação, desse plano de salvação que de certo modo, entre aspas, começou em Gênesis 3,15, e desde Gênesis 3,15 ela está acontecendo ao longo da história, milhares de anos se passaram. E aí o que é o detalhe que Pedro diz? Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. O que Pedro quer dizer com isso? Que essa salvação que eles receberam ao crerem em Cristo Jesus como Salvador, era uma salvação maravilhosa, porque os profetas não entenderam no passado, agora eles, após Cristo, entendiam. E esse plano de salvação é tão maravilhoso que até mesmo, inclusive os anjos, desejam ver esse plano ser realizado, acontecer, porque é algo maravilhoso. Pense comigo, irmãos. Alguns estudiosos vão dizer que nós temos 7.000 anos, mais ou menos, de existência. São 7.000 anos, vamos assim dizer, que o plano de salvação do homem por meio de Cristo está acontecendo. Aonde a gente olha para a história no passado e vê coisas maravilhosas, poderosas que Deus fez, de pessoas que Deus tirou para não ser empecilho para o seu povo, de coisas que aconteceram para que o povo de Deus fosse morto, destruído, e nada afetou o povo de Israel, nada afetou o povo de Deus. De que Cristo, inclusive, quando veio, corria risco de vida, de morte. Mas o plano de salvação de Deus para a humanidade convergiu, foi se desdobrando de maneira maravilhosa, de maneira que Cristo veio ao mundo e Ele fez o que tinha que fazer e ninguém o impediu. E continua sendo assim. Coisas, meus irmãos, que como Paulo diz em Romanos, nós não podemos compreender. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Como é possível nós entendermos a profundidade, tudo o que está acontecendo ao longo de 7.000 anos de história, mas que caminha para uma única coisa, que é o plano de salvação do homem através de Cristo Jesus. Aonde dentro desse plano, várias coisas Deus, na sua soberania, vai decidir que acontecerão. Como, por exemplo, a morte de Jesus Cristo, aonde Pedro não tinha entendido e ele fica espantado. Como assim? Jesus morrer é como se fosse derrotado, pelo contrário. Aonde inclusive os discípulos, os apóstolos, perderam as suas vidas, praticamente todos eles martirizados, assassinados. Aonde a história da igreja, olhando para Atos, tem sido uma história manchada de sangue, perseguição, e não era diferente com esses crentes aqui de Pedro. Mas tudo dentro de um plano maravilhoso de salvação ao homem, através de Jesus Cristo. Pedro apresenta todas estas coisas e descreve um pouco mais sobre a salvação, para que esses crentes se alegrassem, mesmo perseguidos, maltratados, injustiçados, presos, mortos, assassinados. Mas
exultantes, por saberem a salvação que eles receberam em Cristo Jesus, por terem recebido algo maravilhoso, que pessoas tentaram estudar, entender, mas não conseguiram. Porém eles, por causa de Cristo que veio e tornou tudo claro, eles então podiam entender esse plano de salvação tão maravilhoso que os anjos ficam ansiosos de ver as coisas acontecendo, tudo convergindo para aquele dia em que Jesus voltará para buscar o seu povo. Eles deveriam se alegrar, exultar, porque foram salvos e puderam entender de maneira maior aquilo que Adão e Eva não puderam, aquilo que os profetas tentaram entender, mas não puderam compreender como eles estavam compreendendo. Esses crentes podiam se alegrar diante das provações, porque Deus, através de Pedro, os lembrava de que eles eram, de quem eles eram e o que as provações significavam na vida deles. Portanto, irmãos, ao entender a importância de Pedro descrever sobre a salvação na vida desses crentes, nós devemos pensar na importância disso para as nossas vidas nos dias de hoje. Porque as provações não são, talvez, perseguição, mas são outras, que eu e você estamos tendo que enfrentar. As dificuldades, as lutas, são outras. Mas todos estamos vivendo e enfrentando provações. E diante disso, a pergunta que a gente deve fazer é como que você tem lidado com as provações na sua vida? Os problemas, as lutas, as dificuldades. Mesmo sendo cristão, como você tem lidado com elas? Não só isso, mas qual é o entendimento que nós temos tido? Qual é o sentimento que nós também temos tido no nosso coração a respeito daquilo que é maravilhoso, a salvação? Talvez nós já nos esquecemos. Talvez o sentimento que nós temos a respeito da salvação não é lá grandes coisas. Mas isso precisa ser corrigido. Porque é o que Pedro faz para esses crentes. Vocês têm que se lembrar. A salvação que vocês receberam não é qualquer salvação. Ela é histórica. Ela é o plano de salvação do Deus vivo e verdadeiro. É o plano de salvação que de maneira maravilhosa se cumpriu em Cristo Jesus. Veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. Como que você tem lidado com as provações? Qual é o sentimento que você tem tido a respeito da salvação? Deus, através de todos esses versículos, quer nos fazer lembrar daquilo que em Cristo nós somos. Não somente daquilo que nós somos, mas que as provações significam na nossa vida. A gente precisa se lembrar de quem nós somos, em Cristo. Nós precisamos lembrar do que significam as provações na nossa vida, sabe para quê? Para a gente continuar. Para a gente não ficar abatido, prostrado, reclamando como aquele povo de Israel no deserto, que constantemente Deus lembrava-os desta salvação maravilhosa e poderosa. Eles viam sinais, prodígios, coisas sobrenaturais, milagres. Mas eles se prostraram literalmente no deserto e ali ficaram. Como que nós temos lidado com as provações? Qual é o nosso sentimento em relação à salvação? Através do que Pedro escreve, é para que a gente possa se lembrar de quem nós somos em Cristo, mas para que a gente possa se lembrar do que as provações significam na nossa vida. Elas significam
que a salvação que nós recebemos em Cristo por crer nele é maravilhosa. Está difícil, irmãos, o que você está passando, enfrentando? Tá, pastor? Só Deus sabe. Se está, meus irmãos, lembre-se da salvação. Lembre-se do quão maravilhosa ela é. Ela começou em Gênesis 3,15. Milhares de anos se passaram e chegou até você. Ninguém pôde impedir. Chegou até você. Você faz parte desse plano de salvação que é maravilhoso. Então a primeira coisa é se lembre do quão maravilhosa é a salvação. Em segundo lugar, lembre-se de que você vive num tempo após a vinda de Cristo. Você é mais privilegiado do que Moisés. Você é mais privilegiado que os patriarcas, do que o povo de Israel que viu aquelas grandes maravilhas e às vezes a gente despreza a salvação, a mensagem maravilhosa da salvação e se atém ou foca em ver coisas sobrenaturais como Deus mandar pão do céu, abrir o mar em duas partes. A gente precisa se lembrar do tempo que nós vivemos. Cristo já veio, as coisas se tornaram claras, nós temos toda a revelação de Deus. O que os discípulos não tiveram, o que os profetas no passado e no Antigo Testamento também não tiveram. Nós temos tudo aquilo que Deus quis revelar sobre esse plano maravilhoso de salvação, do qual hoje a gente pode entender de maneira clara. Pense, meus irmãos, o tempo que nós vivemos, onde nós temos tantas Bíblias, tantos comentários, onde nós temos tudo na internet, onde nós temos a escrita, onde nós temos um papel que é fácil das coisas serem impressas nele, onde a gente não precisa nem de papel, nós temos acesso em algo tecnológico, no nosso celular. Temos tudo ao nosso dispor que pessoas no passado não tiveram. E aí eu pergunto, diante das provações, como você tem lidado e qual é o sentimento que você tem a respeito da salvação? Terceiro lugar, lembre-se de que você faz parte desse plano de salvação maravilhoso, que começou em Gênesis 3,15. Você podia muito bem não fazer parte desse plano de salvação. Você podia estar em trevas, cego, perdido, crendo em algo que você estava certo que era verdadeiro, mas era uma mentira. Você, eu, nós, crendo em Cristo, fazemos parte desse plano fantástico, maravilhoso. Não é coisa qualquer. Fazemos parte de um plano, de uma salvação, que não é uma salvação qualquer. Mas em último lugar, a gente precisa se lembrar, isso aqui é importante também. A gente precisa se lembrar de que você está sendo um instrumento de Deus para contribuir com o desenvolvimento do plano de salvação. Vou repetir. Nós precisamos nos lembrar de que nesse plano maravilhoso de salvação, do qual fazemos parte, Deus está usando a minha vida e a sua vida para contribuir com esse plano de salvação. Isso significa duas coisas. A primeira delas é que, fazendo parte desse plano maravilhoso de salvação, Deus está usando a nossa vida e usará a nossa vida para alcançar outros, para fazerem parte desse plano da salvação. E em relação a isso, isso significa que tudo o que acontece na nossa vida
faz parte do plano de Deus de salvar aqueles que Ele escolheu. Você consegue entender aonde eu quero chegar com isso? Eu vou ajudar. Você tem a história de José do Egito. Você lembra da história de José do Egito? O filho preferido do pai, de 12 o preferido. Que por causa disso foi odiado pelos seus irmãos, ao ponto de desejarem matá-lo e tentaram matá-lo, mas porque fazia parte do plano de Deus de salvação, ele não foi morto. Mas ele não foi livre das mãos dos seus irmãos. Ele não foi morto, mas foi vendido como escravo. E escravo por alguns bons anos, aonde sofreu, aonde foi injustiçado. E o tempo se passou. Mas é impressionante, irmãos, a declaração que José faz aos seus irmãos depois que ele se revela a eles, uma vez que eles achavam que José já tinha morrido. E José diz: o que aconteceu não foi para o mal, mas foi para o bem. O que aconteceu é porque isso servia para que toda a nossa família, o povo de Deus, fosse o quê? Preservado. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque a gente não pode compreender a mente de Deus. Aonde coisas ruins, entre aspas, sofrimentos, perseguições e provações vão acontecer conosco. Mas isso faz parte do plano de salvação para alcançar muitos. Nós temos a história de Ruth. E Ruth sai das regiões ali do povo de Deus, né? Das terras de Israel, porque não tinha pão. Ela vai para uma terra pagã. Ela vai com seu esposo, seus 2 filhos. Chega lá, passam-se alguns anos, morre o esposo, morre os 2 filhos. Mas antes, esses 2 filhos haviam se casado com moabitas, pessoas que não temiam a Deus, não tinham compromisso qualquer com Deus. Então morre o esposo, morre os 2 filhos, só ficam as 2 noras pagãs. E aí, qual que é a compreensão de Noemi diante do plano de salvação de Deus? A minha vida é amarga, vou me chamar Mara, porque Deus me afligiu. Deus tirou meu esposo, tirou meus 2 filhos, e está aqui essas 2 pagãs. Mas quem já leu, conhece a história de Ruth, nós sabemos que essa nora de Noemi, chamada Ruth, pelo plano de salvação de Deus, conhece Boaz, se casa com Boaz, tem um filho chamado Obed, que foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi, e é de Davi que Jesus vem. Por causa do sofrimento de Ruth, a salvação chegou a nós, irmãos. Então, aquilo que está acontecendo de provação na nossa vida faz parte do plano de salvação de Deus para alcançar pessoas que a gente não vai nem saber. Mas Deus seja louvado por isso. Vamos orar? Agradeça a Deus por você, em Cristo, ter essa salvação. Agradeça a Deus porque em Cristo a gente pode entender de maneira clara o que significa essa salvação. Peça a Deus para te fazer sempre lembrar do que é importante para que você se alegre, mesmo sendo provado.